Bem-vindo a mais um episódio e hoje no Estação Podcast, nós estamos aqui com uma mulher que não apenas fala de fé, ela viveu a fé no lugar mais sensível, no altar da maternidade. Porque existem estações em que a fé não é aplaudida, ela é provada. Momentos em que você continua crendo, mesmo sem respostas. Mesmo com o coração quebrado. A minha convidada de hoje já esteve neste lugar. Ela é pastora, mulher com autoridade espiritual e influência no reino. E uma mãe que atravessou o vale sem perder a fé. Juliana Bertô. Bem-vinda! Obrigada, que pastora. Obrigada pelo convite. Glória a Deus. É uma honra. Amém. Estar aqui, uma honra participar desse podcast, te conhecer mais de perto, né? Sim. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém. E eu já quero perguntar, pastora, quem é a Juliana? Você longe aí dos púlpitos, longe das redes sociais. Bom, a Juliana é uma pé de figo, valinhense, do interior de São Paulo. E a minha cidade, ela é a terra do figo. Olha. É a capital do figo roxo nacional. Legal. É a maior exportadora de figo do Brasil. E é a Betânia, né? A casa de figos. Então, eu sou de uma cidade que emana desde o seu solo, o seu nome profético, o seu fruto legítimo da terra, um fruto de cura. Uau. Então, eu sou uma mulher normal, comum, filha de pais extraordinários, casada com um homem extraordinário, Amém. mãe de filhos extraordinários, hoje adolescentes extraordinários, e no interior vivendo algo que só o Senhor pode fazer. Eu creio no poder da cura, eu creio no poder da palavra, eu creio naquilo que sai da palavra, que exala da palavra de Deus. Amém. E como você concilia o ministério, a maternidade, a vida pessoal aí nessa correria? Eu acho que essa é a primeira, né, e a pergunta mais encontrada no nosso meio. Como nós, mulheres, conseguimos, né, dar Sim. conta de tudo. E a verdade é que a gente sabe que não dá conta de tudo, né? Verdade. Nós vamos ali conciliando, equilibrando os pratinhos. Mas há muitos anos atrás, quando o Senhor me chamou de tempo exclusivo para o ministério, eu fui empresária, né, por 18 anos na cidade de Valinhos. Olha. E fui maquiadora por 16 anos, tive um salão de beleza. E isso é muito recente, né? Até um ano atrás, eu ainda trabalhava Olha. na empresa da minha família, né? Do meu pai, no financeiro. Na área financeira, que eu trabalhei dos 12 anos até o ano passado. E tinha o salão de beleza. Então, há um ano atrás, essa pergunta seria ainda mais complexa. Uau. Porque eu tinha uma empresa sob o meu comando, um financeiro de uma fábrica sob o meu comando, marido, 3 filhos e ministério. Oh, meu Deus. Né? Mas eu sempre penso, pastora, que Deus, ele só chama os ocupados. É verdade. Né? Ele não tem compromisso com o desocupado. É verdade. Né, com mulher preguiçosa, procrastinadora, né, por mulher que coloca problema em tudo, sabe? Então pode perceber, a palavra de Deus, todos os registros de chamado na Bíblia, essas pessoas estavam fazendo algo. É verdade. Porque a palavra é clara, vai ter com a formiga preguiçosa, né? É verdade. Olha para elas, como elas trabalham bem, né? Olha. E então, assim, quando Deus ele vai nos entregando ministério, chamado, vocação, filhos, casamento, casa, é porque ele nos preparou de alguma maneira antes, a gente só não sabia que estava preparada, né? Verdade. Então, hoje eu me tornei, cuido da minha casa hoje, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Cuido das roupas, lavo roupa, organizo casa, limpo, né? Cozinho quando precisa. Esse lugar eu nunca tinha estado antes,
né? Nunca tinha experimentado isso antes. E hoje eu me pego olhando e falando, como é que eu dava conta? Porque hoje eu não tenho tempo para nada. E como que eu fazia, né? Folha de pagamento, verdade. contratação de funcionário. Então, assim, eu penso que, para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, né? Todas as vezes que Deus nos confiar algo, Ele não está confiando às cegas. Deus não é um Deus irresponsável. Verdade. Ele é um Deus e o chamado dele é legítimo, puro. Quando Ele nos chama, quando Ele nos coloca o anzol sobre nós, né? Em nós, Ele antes já nos preparou. Então, eu não tenho uma receita pronta de como dar conta de tudo, né? Eu não tenho, assim, Eu posso falar que várias coisas, ser organizada, ter uma agenda, ser centrada, dormir, cuidar das vitaminas do corpo, ter uma vida com Deus. Tudo isso é maravilhoso, é necessário, a gente não faz mais que obrigação, Claro. né, de tudo isso. Cuidar do tempo. Mas eu ainda escolho contar com uma graça Amém. sobrenatural. É isso. É uma graça que nos capacita, uma graça capacitadora. De honrar o chamado sem que as outras coisas sofram. Todas as vezes que você estiver fazendo algo e alguma área da sua vida estiver em sofrimento, talvez não seja a estação para esse chamado agora. É verdade. É tempo de rever. Porque quando é de Deus, a gente não sabe explicar, mas vai tudo conciliando, né? A gente chega em casa à noite, estão todos vivos, né? A família tudo em casa, certo. Deu tudo certo. A gente só não sabe explicar como. Bem. É. Então, você, assim, não chegou a pensar em nenhum momento, não vou dar conta? Ou não. Pensou e, ao mesmo tempo, Deus me ajuda e dá tudo certo? Assim. Eu tenho uma talvez personalidade, temperamento, não sei o quê. Mas eu não trabalho nunca com esse tipo de fala, com esse tipo de possibilidade. De não dar certo, de não dar conta, de não, nunca pensei nisso. E nos momentos, claro, que eu me sinto sobrecarregada e desesperada com a agenda, né? Eu recorro para desmarcar aquilo que precisa, para avaliar, saber a diferença entre urgência, emergência, importância. É muito importante. Tem um livro que ele nem é cristão, né? Ele chama Tríade do Tempo. Eu li esse livro quando eu ganhei meu terceiro filho, minha terceira filha, menina, né, a caçula. Uma advogada, amiga da nossa família, ela me deu esse livro. E a Tríade do Tempo, e ele te ensina a separar o que é urgência do que é importante. Olha. Nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante precisa ser urgente. Sim. Quando você sabe filtrar isso, você consegue alcançar a graça de saber falar não. Não vou, não posso, não quero, isso não é pra mim. Essa palavra tão pequena e tão profética que é o não, ela sumiu da boca das mulheres. Porque quem fala não primeiro dá a impressão de ser a fraca da turma. Né? É verdade. Quem vai embora antes não aguentou o tranco. E não é assim. O Senhor nos ensina que o não, ele é precioso, necessário. Então, quando eu acho que eu não vou dar conta, eu trabalho muito com agenda, né? Então, agenda que eu digo digital mesmo. Então, quando eu olho a semana, vou revisar no domingo à noite a semana. Ah, não, esse dia aqui eu não vou dar conta não. Deixa eu já ver aqui o que eu vou desmarcar, o que eu vou adiar. E sem consciência pesada, sem peso nenhum. Claro, no tempo, tudo no seu tempo. Exatamente. Exatamente. Isso traz uma saúde, né? É verdade. É uma saúde ministerial, é uma saúde emocional, é uma saúde espiritual. Falou tudo. E Deus, ele pega e faz assim o sobrenatural. O sobrenatural. É isso. E dá tudo certo. É isso mesmo. Que legal. Existe uma fé que ela aplaude milagres e existe uma fé que precisa sobrepor a dor, né? E você pode nos contar como foi receber o diagnóstico do seu filho? Eu acho que tem muitas mulheres que vão ouvir isso, famílias, né? Que esse podcast é para famílias, porque tem homens que nos seguem e são abençoados, né? A gente recebe mensagens. E como
que foi receber esse diagnóstico? Olha, pastora, eu tinha 21 anos, né? Eu tinha 3, 4 anos talvez de casada. Eu casei com 18, 19, 20, 21, tinha 3 anos de casada. Tinha um filho eu engravidei do segundo, o Pepe estava com 6 meses, então foi muito perto. E eu nasci num lar cristão, no que a gente brinca, né, de berço evangélico. E eu experimentei o que é o teste da fé, e eu pude falar, como Jó disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Quando o Senhor permite, a vontade permissiva do Senhor, de experimentarmos algumas dores no altar da maternidade, que eu amei como a pastora abriu esse podcast, de fato, Ele está nos dando a maior e a melhor oportunidade de conhecermos a Deus. Né? Crescida num lar cristão, eu tive uma vida... Namorei só o meu marido, né? Fui da mesma igreja desde que nasci. Eu participei de todos os grupos da igreja, né? EBD, Escola Bíblica de Férias. Fui professora de escola bíblica ainda adolescente, já dava aula para adultos. Sabe aquela coisa bem família tradicional brasileira, cristã, pentecostal, né? Então, comecei a namorar com 13 anos, com 15, fiquei noiva com 18, casei. Tava tudo muito certinho, né? E eu nunca tinha tido um experimentar do poder de Deus tão próximo assim. E eu me lembro quando ele nasceu, no dia que ele nasceu dia 15 de dezembro. Então foi bem naquela Natal, perto de Natal, Ano Novo, salão de beleza. Meu marido foi cabeleireiro por 20 anos, então ele ficava muito no salão nessa época. E quando ele nasceu, a minha mãe, vó, né? A minha mãe é uma mulher extremamente espiritual, uma mulher de Deus, uma guerreira de fé. Ela chegou para mim e ela disse: filha, o Lucas tem alguma coisa. Nós tínhamos uma referência muito perto, que era o Pedro. O Pedro só tinha 1 ano e 3 meses quando ele nasceu, quando o Lucas nasceu. Então a nossa referência de bebê, de maternidade, era próxima. E a aparência dele era completamente diferente dos outros bebês que nós tínhamos ali acesso ou familiaridade. E aí foi todo aquele processo de perguntar para os médicos, e os médicos, né, inicialmente, não, tá tudo bem, você engordou muito, inchou demais. Eu engordei 32 quilos na gravidez, eu tenho 1,58 m, então eu fiquei, né, então ele foi gerado muito embaixo, muito comprimido, né? Você é toda miudinha, enfim. Então a cabecinha ficou um pouco deformada, põe o travesseirinho, faz isso, faz aquilo. Vai voltando. Então esse tempo ali dos primeiros dias foi um tempo de muita angústia até vir o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico ele não me assustou. O diagnóstico me aliviou e me deu autoridade para saber pelo que eu tinha que orar e guerrear. Que quando você entra numa oração às cegas, é um nível de oração. Agora, quando você tem o nome da doença, o nome da enfermidade ou o nome da regência espiritual que está tentando infiltrar, você tem armas para guerrear, né? Então eu lembro assim, o nome que soou, que foi na época que eu mais me familiarizei, foi dolicocefalia. Né? Quando eu abri o exame e eu li esse nome, é uma craniostenose sagital, dolicocefálica, né? Dolicocefalia, enfim. Eu sabia pelo que eu estava orando. E naquele momento, o Senhor, ele me deu uma anestesia. E eu, com 21 anos, eu só tinha uma oração. Senhor, não deixe secar o meu leite. Eu não posso me desesperar, eu não posso ficar nervosa, eu não posso chorar demais, porque vai secar o meu leite. E o Lucas vai sair dessa situação, desse hospital vivo. Amém. E vai precisar do meu leite. Amém. No pós-cirúrgico. E eu tinha essa... eu fui aquela mãe que não deu água, sabe? Até 6 meses, só leite materno. Eu ainda gosto dessa linha, né? Do aleitamento exclusivo e tal. E eu só pensava nisso. E
o tempo que eu fiquei com ele no hospital, que foram em torno de 10 meses, morando dentro de uma UTI, entre altas e retorno para o hospital, o meu leite não secou. Eu amamentei muitos bebês da igreja, doei muito leite na UTI neonatal, né? Eu tenho um irmão que já chegou primeiro e ele era zootecnista por formação. Então ele dizia, essas enfermeiras não sabem ordenhar não, vem aqui, porque eu brincava, né? Você acha que eu sou uma vaca que tô dando leite? Porque ele cuidava de animal assim. E ele me ajudava a ordenhar. E o Lucas ficou semanas, o Lucas chegou a ficar meses sem mamar. E nós sabemos, como mulher, que deixou de ter a sucção, o leite seca. E o meu leite não secou. Amém. Então, essa prova de fé, essa manifestação da fé, ela não aconteceu só na hora do diagnóstico. Ela aconteceu em cada processo desse milagre. Amém. Na oração pelo leite, na oração pelo tempo de cirurgia, na oração para ele voltar, para ele acordar do coma que ele entrou. Meu filho entrou num coma de 7 dias por indução, tirou a indução dele, ele ficou mais 7 dias e não voltava, ele não respondia. Né? Eu cheguei a receber diagnóstico dele, diagnóstico não, desculpa, eu recebi a notícia do óbito dele. Meu Deus. Né? Que ele tinha falecido. Então, todas as dores mais intensas de uma maternidade, o Senhor me permitiu experimentar, né? E eu saí de lá muito mais convicta do poder do Deus a quem eu servi a vida toda do que eu tinha antes. Amém. Né? Hoje eu não tenho, assim, limitação. A minha fé, pastora, com muito temor eu digo isso, tá? A minha fé não esmorece em situação nenhuma, porque o Senhor me levou ao limite dela. Então pode ser o nível de câncer que for, pode ser uma febre, uma gripe, uma esterilidade, né? Eu creio no poder da oração. Amém. Em todas as esferas. Amém. Em todas as esferas. E hoje ele tá maravilhoso, né? Amém. Ele fez 15 anos. Que bem. Tem 15 anos já esse testemunho. Lucas é perfeito para a glória de Deus. Os médicos todos, os neurocirurgiões que operaram ele, todos, eram unânimes em falar, é impossível que ele não tenha alguma sequela. Então eles diziam que ele não ia andar, eu dizia, ele vai correr. Amém. Eles diziam, ele não vai falar, eu dizia, ele vai gritar. Eles diziam, ele não vai ter as funções motoras dele de maneira normal, e eu dizia, ele é perfeito. Amém. Né? Ele era condenado a se alimentar por sonda, a viver numa cama, numa cadeira de rodas, a nunca frequentar uma escola. O meu filho, ele é perfeito para a glória de Deus. Ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele já está na 4ª ou 5ª escola. De tão agitado que ele é. É uma bênção. Ele é uma bênção, ele é uma bênção. O Lucas Berto, por onde ele passa, por onde eu passo, eu reafirmo isso. Anotem o nome dele, porque Lucas Berto é o maior avivalista desse século. Lucas vai encher estádios ao redor do mundo. Amém. Ele vai pregar em vários idiomas, em todas as nações. Amém. Ele mesmo vai levar o testemunho dele nos 4 cantos dessa terra. Eu creio. Deus deu a ele autoridade. Ele é um menino cheio de Deus, valente, corajoso. Ele é um profeta, um apóstolo, eu creio nisso. Amém, eu creio também, em nome de Jesus. E como foi assim, com mais detalhes, caminhar entre esses diagnósticos médicos e também a promessa espiritual? Porque você tinha essa fé, você tinha essa convicção. Foi um dom que você recebeu, o dom da fé mesmo. Sim. Né? Você sabe que transicionar, né, no meio desses diagnósticos, no meio desses exames, essa fase, se tem alguém, né, passando por isso, vai me entender. Essa fase, ela é muito desafiadora. Sim. Eu tenho um conselho de mulher para outras mulheres, outros homens também, mas eu acho que as mulheres pecam mais nisso. No tempo de teste, guarde a sua voz. Guarde a sua boca, não empreste a tua boca para Satanás. Verdade. Eu creio que esses pensamentos intrusivos que nós não temos como
como não ter. É inerente à nossa vontade, é inerente inclusive à nossa fé. Verdade. Meu Deus, e se ele morrer? Uhum. E se ele não acordar? Verdade. E se ele perder os movimentos? Esse se, ele vai sondar a nossa mente, mas eu tenho comando, eu tenho a capacidade de impedir que isso se torne uma voz. É isso. Que isso se torne uma fala. Amém. Então, é essa... Eu não tinha, tá, pastora? A verdade é essa. Eu não tinha essa sabedoria. Eu sinto que naquela época, com 21 anos, era os anjos do Senhor, o próprio Tava no Deus tampando início. a minha boca. Sim, tava Sabe? no início. Tava no início. Verdade. Então, hoje eu falo como se eu já soubesse disso naquela época. Não foi assim, Não. né? Hoje eu vejo, eu nunca disse o contrário. Amém. Eu nunca verbalizei. Então, o poder que nós mulheres temos, a Bíblia diz isso. A língua tem o poder de gerar vida ou gerar morte. Então, eu vejo assim, mãezinhas, ai, será que eu vou dar conta? Ai, não, nem fala isso. Não verbaliza isso. É verdade que se Deus deu, Ele Deus vai deu, dar condições. Então, assim, eu dizia, meu Deus, o Senhor me trouxe para esse lugar. Olha que interessante. Há 2 anos atrás, o Senhor me deu uma sobrinha. Amém. E quando ela é filha do irmão do meu marido, né? Ela é minha sobrinha. E quando a minha cunhada ficou grávida, a Helena parou os movimentos dentro do ventre. Olha. E o meu marido colocou as mãos sobre a minha cunhada, sobre o ventre dela e profetizou vida. E a Helena voltou a se mexer dentro do ventre. Olha. Eu tava viajando, o Neto me ligou, falou, amor, a Aline não tá bem, a Helena não tava mexendo. Eu orei, ela mexeu na minha mão. Uau. Mas eu sinto no meu espírito que nós vamos passar por algo. Olha o que Deus fez. A Helena nasceu com algo diferente no cérebro, na cabeça, e ela operou no mesmo hospital com o mesmo médico do meu filho. Eles são primos de sangue. Olha. Eles têm a diferença de 13 anos. Então, no intervalo de 12 ou 13 anos, eu estava no mesmo hospital e, pasme, pastora, no mesmo leito, Uau. no mesmo quarto, com o mesmo médico, olhando para minha cunhada, que foi minha amiga, é minha amiga de infância, nós crescemos juntas na mesma igreja. Olha. De eu olhar para ela e com toda a convicção dizer, Aline, a Helena tem vida. Amém. A Helena é perfeita. Não aceite as capas de José. Lembra as capas de José? Eu gosto muito de pensar nisso porque Jacó acreditou que o filho estava morto. Por uma cena que os irmãos projetaram. Então vão ter cenas que a projeção é de morte, porque tem sangue, Uau, é isso. porque não tem cheiro de vida, não tem aparência de vida, não tem notícias de vida. E Jacó acreditou, e Jacó chorou o luto do filho José. E eu dizia pra Aline nessa época, nasceu uma palavra linda, que eu só preguei ela uma única vez, acredita? Amém. E eu preciso voltar a pregar sobre ela. Não acredite nas capas de sangue que vão te apresentar. Uau. E essa palavra, minha cunhada testemunha isso, né? Foi um alicerce, a palavra de Deus, para ela guerrear contra isso. E hoje a Helena tá a coisa mais linda, né? Ela é um milagre. E é tão lindo, porque agora no final do ano, eu tirei uma foto, poucas fotos, mas uma assim, ela e o Lucas se olhando. Que legal. Sabe? Os primos, a relação de primo é algo muito poderoso, né? De sangue, né? E eu digo, meu Deus, se não fosse aqueles caminhos de fé, talvez eu faria orações assim pra minha cunhada. Sabe, entrega na mão de Deus, se Deus tem isso. E nada contra esse tipo de oração, porque é óbvio que a gente tem que entregar na mão de Deus. A vontade de Deus é soberana. Mas enquanto tem vida, é isso. Nós temos que guerrear contra isso, contra o espírito da morte, né? Eu vi um negócio na internet, eu achei tão interessante esses dias, né? Uma frase que dizia assim, talvez alguns conselhos para Davi hoje seriam, ore por Golias, ore pelo gigante. Né? E às vezes, mulher, mãe, nós vamos ter que ir para cima.
É verdade. e guerrear, e orar. E assim, eu vim de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó foi uma mulher que transicionou, né? A conversão da minha avó materna foi muito profunda, né? Ela era uma escrava de Satanás e ela se tornou uma escrava de Cristo. Então, a minha avó foi dos dois extremos. Minha avó foi obreira por muitos anos, expulsando o demônio, entrando em prostíbulo. E eu herdei essa veia, Sei. não só profética, mas de ousadia. Amém. Sabe? Da minha avó Cida, da minha mãe e das minhas tias. Então, eu passo isso para minha filha, né? Nós mulheres temos o poder de fechar a nossa boca. Amém. E não emprestar a nossa boca a Satanás. Verdade. Né? E não morder a isca de Satanás, que é outro livro que toda mulher tinha que ler, né? Iscas de Satanás. É verdade. Né? E não emprestar a nossa boca. Eu acho que essa foi uma grande chave de fé que eu não sabia que eu tinha. E hoje eu tenho a revelação, o discernimento do que eu vivi. Foi uma chave de... Em momento nenhum eu achei que eu ia fazer o velório do meu filho. Uau. Eu tinha certeza que não. Amém. Eu tinha convicção que não. Amém. Isso é fruto da intimidade com Deus, né? É. Para ter essa convicção e essa certeza. É. É incrível. É. E o que você diria para algumas mães que estão nos ouvindo e acabou de receber até um diagnóstico, uma notícia difícil? Uhum. O que você diria? Nossos filhos, eles não são os diagnósticos. Nós respeitamos a medicina. Amém. Né? Eu digo assim, meu Deus, o que será que os médicos da nossa igreja vão pensar? Porque a nossa igreja tem muito médico. Tem muitos médicos mesmo, né? Pediatras, neuros, enfim. E às vezes eu tô lá no altar e dizendo, eu digo, meu Deus, cuida da mente deles ali, né? Então, com todo o respeito, Amém. com todo o carinho do mundo, nossos filhos não são o diagnóstico médico. Amém. Nossos filhos são aquilo que a Bíblia diz que eles são. Amém. Né? Muitas mães têm recebido diagnósticos nesse tempo: TDAH, TOD, autismo, síndrome de Down. Recentemente nasceu uma bebê na nossa igreja que não foi detectado no pré-natal que ela tinha síndrome de Down. Olha. Os pais, obviamente, se desesperaram, porque você está esperando receber um filho e recebe um filho ainda mais especial, só que você não se preparou para aquilo, né? Exato. E eu pude falar com autoridade, porque eu vivi isso de uma certa maneira, de uma certa forma, né? Então, o que eu digo sempre para elas é: faça tudo o que os médicos orientam. Não negligencie e não seja irresponsável colocando na conta da fé. Tem que fazer terapia, faça. Amém. Tem que tomar remédio, tome. Isso. Tem que usar um óculos X, uma botinha motora Y. Eu fiz tudo. Meu filho fez 3 cirurgias no crânio. A primeira cirurgia do Lucas, ele tinha 51 dias e ele levou 51 pontos. Uau. E o corte dele, o médico disse: nós vamos abrir de orelha a orelha, abrir a capotinha, né, do crânio, cortar o osso do crânio e pôr placas de extensores para abrir o crânio. Olha a minha pergunta que ingênua, né? Doutor, como que quebra um crânio? Porque na minha cabeça meu Deus, vai colocar uma ferramenta, né? Porque eles usam uma serra. E ele disse: mãe, o osso de um bebê, ele é tão frágil que eu vou cortar na tesoura. Uau. Falei: meu Deus, é na tesoura? Ele falou: sim, uma tesoura obviamente específica de neurocirurgia. E o risco está aí. Porque ao cortar o osso, no meio do osso, entre o osso, passam-se os nervos e veias muito importantes. É por isso que não sabia qual sequela ele ia ficar. Entendi. Então, por mais avançado que a medicina já era na época, o caso do meu filho fazia 7 anos que não tinha um caso. Só se situando para quem tá nos ouvindo, eu moro em Valinhos. Valinhos é do lado de Campinas, onde tem Sobrapar, Boldrini, Unicamp. A equipe médica foi a equipe do Sobrapar, né, que é o Hospital de Crânio e Face Infantil, que operou ele junto com a equipe de alunos e médicas da Unicamp. Ao lado do Boldrini ele operou. Então, enfim,
eu não disse em momento nenhum, eu não entrego meu filho nas mãos dos médicos, eu entrego nas mãos de Deus. Eu não fui responsável dessa maneira. Pelo contrário, eu entreguei um pacotinho de 51 dias, que nasceu com 2,4 kg. E o médico disse pra mim, o tempo de anestesia que ele vai ter, seria bom ele estar com 6 quilos. Quando eu entreguei o meu bebê para a enfermeira, ele tinha 3,5 kg. Então, aquele som, meu Deus, ele tem metade do peso. Ideal. Aquilo vinha na minha mente, mas eu não fui responsável em não deixar operar, né? Ou não deixar tomar tal medicação. Então, seu filho tem um diagnóstico de autismo. Na nossa igreja, nós temos todo esse aparato, né? Uma sala sensorial dentro do Kids, pedagogas, neuros especialistas para cuidar do seu filho, porque hoje em dia é difícil para eles, né? Estarem nesse ambiente, né? Pelo som e por tudo. Faça tudo que é necessário. Põe a pulseirinha, põe o colarzinho, põe o foninho. Não seja irresponsável acreditando na conta da fé, mas não deixe de orar e guerrear por isso. Verdade. Né? Recentemente recebemos na nossa igreja o pastor Lucas, pregador do evangelho, e ele prega, ele conta, por isso até que eu tô citando o nome dele aqui, e ele prega e ele diz, eu sou autista diagnosticado, e eu vi, porque a equipe de hosters, né, que cuida da sala de jantar dos pastores, serviu um ovo pra ele. E o ovo tinha um tomatinho. Por causa do tomatinho, ele não conseguiu comer. Então, tem essas limitações. Da equipe fez rápido um outro ovo, só ovo, sabe? Então, assim, então é fato, ele é um autista. Se você vê, pastor, esse homem pregar. Uau, meu Deus. Você entende o que eu tô falando? Sim. Mães, vocês me entendem? Sim, entendo. Deus vai usar os nossos lindo. Filhos do jeito que eles são. Amém. Com o diagnóstico médico que eles carregam. E isso não é para vergonha, isso é para glorificar o nome santo do Senhor. Amém. Sabe? Então, a minha filha é especial, a minha filha tem síndrome de Down, o meu filho tem TOD, o meu filho tem isso, tem aquilo. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Que usa dessas debilidades, sim, para a glória dele. Né? Então, não se intimide diante do diagnóstico e também não faça, não finge que ele não existe. Amém. Mas conte com a graça do Senhor para você fazer aquilo que os médicos estão dizendo para fazer, mas você relembrar a cada um deles que o nome do Senhor ainda é suficiente. E o poder dele opera na nossa fraqueza. Aleluia. A fraqueza dos nossos filhos é ferramenta de avivamento para o Senhor. Amém. Eu creio nisso. Eu também creio. Tudo é possível ao que crê. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco de autoridade espiritual. As pessoas muitas vezes elas confundem a autoridade espiritual com a ausência da dor, muitas vezes, essas lutas, né? E como continuar ministrando mesmo estando nesse quadro? Porque agora eu vou conectar com o que até eu não sabia. Você falou do seu irmão, né? Como que como que nasce essa verdadeira autoridade? A autoridade espiritual, quando a Bíblia fala, né? Isso não é uma opinião minha, isso não é um achismo, isso é bíblico, né? A autoridade que o Senhor nos deu, pensa, pastora, comigo, o maior poder do mundo escolheu habitar dentro de nós. É verdade. Né? Nós temos o Espírito Santo em nós, habitando conosco, dentro de nós. Essa autoridade do Espírito Santo, que foi Ele mesmo que escolheu, né? A gente vê que a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo se dá em Atos 2. Mas foi em João 20 que Jesus sopra o Espírito Santo para os discípulos. Nesse momento, eles são ali empoderados do poder de Deus. O poder de Deus, ele opera. E a autoridade do Espírito Santo, ele se dá exatamente nessas evidências de dor.
Onde você experimenta e você olha. Com certeza a pastora já passou por isso e pessoas que estão nos assistindo já passou por isso. E a gente fala aquela frase clássica. Se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo comigo ali, eu não suportaria. É verdade. Eu não suportaria. 2019, eu estava ministrando uma aula. Eu cuidava do Ministério de Casais. Éramos pastores de casais e família. Nós estávamos ministrando uma aula num domingo de manhã. O tema da aula era resiliência. Olha. Ensinando para os casais sobre resiliência. Eu e meu marido gostamos. Hoje já não temos mais esse tempo, né? Porque pastoreamos toda uma igreja. Mas a gente gostava muito de falar para casais. E a gente falando sobre resiliência. De repente o telefone do meu marido toca. E domingo de manhã tocar o telefone com o DDD de São Paulo era sinônimo de algo difícil que estava acontecendo. Meu irmão do meio, eu sou a caçula de 2 irmãos mais velhos. O Danilo, ele estava com 35 anos, ele era piloto de moto velocidade. E ele corria nos maiores campeonatos do Brasil. E estava tendo uma competição aqui em Interlagos, aqui em São Paulo. Ele corria na época pela Kawasaki. E já tinha corrido pela Yamaha, Ducati, várias marcas. E aquela competição, ele estava correndo pela Kawasaki, com uma moto Kawasaki. E ele sofreu um acidente. E naquele momento, quando tocou o telefone, o meu marido me chamou e disse: a gente precisa imediatamente para São Paulo. Pastor, a autoridade espiritual novamente me anestesiou. Eu olhei para o céu. O céu estava num tom de azul, com as nuvens brancas tão linda e tão diferente, que olha, foi a frase mais louca que eu disse. Eu disse para o meu marido assim: amor, eu estou preocupada com a paz que eu estou sentindo. A preocupação é a ausência de paz. E onde tem paz, não tem preocupação. Naquele momento, eu estava preocupada com a paz. Porque eu dizia pra ele: se eu tô em paz do jeito que eu estou, é porque Jesus vai levar o Danilo. Entende? Sim. A autoridade espiritual? Sim. Fomos pra São Paulo, aqui em São Paulo. Fui conversando, né, com os médicos. Ele foi retirado pelo Águia, de dentro do autódromo de Interlagos. Para nós, família de piloto, já sabemos, o Águia recolheu, não tem o que fazer. Né? Não deu para fazer nenhum atendimento ali, foi o Águia, acabou. Quando a minha mãe chegou, minha mãe estava em Ubatuba, no litoral, eu liguei para ela, meu pai em choque, ele dizia: filha, na hora que você conseguir falar com o Danilo, me avisa. Essa frase me doeu muito, né? Porque ele não estava tendo noção. Não estava. Da gravidade. E aí, quando a minha mãe chegou, meu marido entrou no hospital. Quando a minha mãe chegou, eu fiquei na calçada esperando ela. Quando ela chegou, ela veio de frente comigo, ela e meu pai. Ela é uma loira de olho azul, linda. Ela veio à minha frente, eu pensei comigo: é agora que eu preciso trazer ela à realidade. Eu olhei dentro dos olhos dela e eu disse: mãe, a senhora não é a fulana de tal. A fulana de tal, vou me resguardar aqui em preservar a identidade dela, foi uma mãe que, quando o filho se acidentou, ela fez uma oração na nossa frente, na frente da minha mãe, dizendo: Deus, eu quero meu filho vivo do jeito que ele tiver. E esse menino vegeta desde 2012. Entendi. Entendeu? Então, quando eu disse pra ela, dentro dos olhos azuis dela, não era eu. Claro. Porque a Juliana, filha, queria abraçar a mãe e dizer: mãe, chorar, e agora? Né? O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa família? E naquele momento foi a autoridade do Espírito Santo dizendo: mãe, a senhora não é a irmã fulana. Quando eu disse isso à minha mãe, sabe quando você... É tipo um Transformers, que eu sou mãe de adolescente menino, né? Ela se transformou. Uma leoa. Entendi. Pastora, foi a cena mais linda da minha vida. Ela levantou as mãos na calçada do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Ela levantou as mãos e ela gritou. Ela não bradou, ela gritou
gritou. Ela branca, né? Aquela veia assim saltada. E ela gritou. E ela disse: Senhor, o Senhor me deu. E o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Pastora, diante de Deus, dos anjos, Espírito Santo. do Espírito Santo, naquele momento eu olhei o relógio. O acidente dele foi 9h05 da manhã. Esse grito foi às 15h05 da tarde. Tem um intervalo de 6 horas. O óbito dele saiu com o horário das 15h05. Meu Deus, que Só forte. mãe que vai me entender. Muito forte. Só quem tem o entendimento espiritual, né? Do contato espiritual que nós temos entre mãe e filho não é normal, a gente sabe. Naquele momento, nós sabíamos, né? Que ele estava chegando primeiro, Meu né? Deus. Como nós estávamos falando do poder da fala. Eu não falo que eu perdi o meu irmão, porque a gente só fala o que perdeu, aquilo que a gente não sabe onde tá. Eu sei onde ele tá. Amém. Ele pregou na nossa igreja um domingo antes. Ele teve uma vida toda de idas e vindas. Moço, novo, bonito, piloto. Então, assim, ele era tanto pecado, tanta coisa. Deus levou um profeta na casa da minha mãe, 2 anos antes, e disse: Danilo, Deus puxou a corda e não tem mais gargalo. Olha. Na próxima arrebenta. Ele teve 2 anos para se arrepender, para ter uma vida no altar, fiel à sua esposa, Amém. um homem temente ao Senhor. Amém. E o Senhor pensou, recolheu. Amém. Então, assim, eu tenho imagens, né? O velório dele, se alguém tiver curiosidade, colocou Danilo Berto, tem reportagens. Ele foi uma reportagem de 6 minutos no Auto Esporte, na Globo. Então, assim, porque depois da morte dele, o autódromo ficou interditado por 2 anos para corrida de moto. E foi a morte dele que ocasionou tudo isso. Então, patrocínios da Yamaha, da Honda na época, da própria Mitsubishi, da própria Kawasaki, Ducati, foram todos suspensos. Né? A morte dele abalou todo o Moto Velocidade do Brasil. Sim. Né? Então, assim, teve um comboio de 12 quilômetros. 7.000 pessoas passaram pelo velório dele. Foi um choque para a nação em 2019, 26 de maio de 2019. Então, tudo aquilo que reverberou, nós só teríamos sido capazes de passar por aquilo. Sabe quando você vai em velório e você vê as pessoas desesperadas? Você fala: meu Deus, eu não me desesperei naquele dia. É a autoridade. A minha mãe foi capaz de entregar o filho. É a autoridade. Amém. Nós fomos capazes, e né, eu peço aí a licença teológica para dizer, nós não fomos, foi o Espírito Santo de Deus em nós. Só estou dizendo assim, nós fomos capazes de refazer a nossa vida, né? E obviamente que ela nunca mais foi a mesma, minha mãe nunca mais foi a mesma, né? Uma mãe, que nome que você dá para uma mãe que enterra um filho? O filho enterra o pai e fica órfão. A mulher enterra o marido e fica viúva. Qual é o nome, vocabulário? Não tem para essa dor. Então, você olha para minha mãe, você vê nos olhos a dor, a ausência. Meu pai, a saudade. Nunca mais tivemos natais, festas, Dia das Mães, Dia dos... acabou, né? Mas esse acabou, ele é restaurado dia a dia pela presença do Espírito Santo em nós. Quando eu vejo os meus filhos, quando eu vejo os meus sobrinhos, quando eu vejo igual o Gui que nasceu agora, né? Filho do meu irmão mais velho. Quando você vê a família, né? Não sobrevivendo, mas vivendo o dia a dia. Hoje. Dia a dia. É a autoridade. Eu não sei como a pessoa consegue viver sem essa autoridade. É difícil. É muito difícil. Porque com a autoridade do Espírito Santo em nós quase, em alguns momentos, experimentamos tanta dor, né? Sim. Eu gosto de pensar, pastora, e eu quero liberar essa palavra para todas as famílias enlutadas. Amém. Quando a Bíblia diz, quando João escreve, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é porque tem dores que nós vamos carregar ela até o céu. Tem choro. Então, assim, quando o luto passa, não passa.
A gente aprende a lidar com ele. Sim. E eu me apego nessa palavra. Amém. Senhor, eu tô chorando aqui. É porque tem algumas lágrimas que é o Senhor que vai enxugar. Amém. E é nesse grande dia que nós temos uma eternidade inteira, né? É verdade. É uma eternidade. Aí a eternidade é logo ali. Nós somos tão efêmeros, passageiros nessa eternidade que nós estamos. Então, a eternidade, para quem crê em Cristo, ela já começou. Verdade. Nós já somos eternos. Então, a morte, ela não é um castigo. Ela não é uma passagem. Ela é o início da nossa eternidade, de fato. A gente passa a crer na eternidade quando recebe a Cristo e a viver a eternidade quando fecha os olhos aqui. Amém. E isso é motivo de paz. Amém. De paz, de consolo. Todos os dias. Amém. E tem muitos líderes, pastores, que estão vivendo isso, vivendo luto. Em geral, né? Pessoas em geral. E o que você diria para eles? Olhando para aquela câmera, o que você diria para eles? Eu vou, então, aproveitar esse espaço para fazer A gente, pastor, tem essa mania, né? A gente acha que nós estamos corrigindo o tempo todo. Mas eu preciso fazer essa correção com um alerta. Amém. Daquilo que o Espírito Santo fez comigo. Posso, pastor? Claro, pode sim. Só cuidado para não fazer do seu luto uma morte mais relevante do que foi a morte de Cristo. Frases do tipo como: depois que eu perdi o meu irmão, eu encontrei o meu propósito. Frases do tipo: a morte do fulano, do meu pai, ou do meu marido, ou de alguém próximo que te doeu demais, abriu os meus olhos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a morte de Jesus, ela foi e é suficiente. A ressurreição dele é a base, a cosmovisão da nossa fé. Compõe a nossa fé. Ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Nós perdemos entes queridos, isso nos dói. Mas eles ressuscitarão primeiro. Assim diz a palavra de Deus. Eles ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, depois nos encontraremos nos ares. Então nós só temos que tomar cuidado. Porque os ídolos do nosso coração também podem se tornar a nossa dor. Nós podemos tornar a nossa dor, vou melhorar a frase, nós podemos tornar a nossa dor do luto um ídolo do nosso coração. Deixar de viver, deixar de produzir, deixar de cumprir o ID, porque carregamos essa dor do luto. Nós precisamos governar a nossa alma, onde mora a dor do luto, a nossa alma, dizendo: ei alma, ei dor, ei luto, você não é o fim da história. Tem uma canção que eu tenho cantado muito: esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Nós precisamos nos lembrar todos os dias isso. Cuidado para que o luto não te mate. E aí a gente encontra muitas pessoas sobrevivendo como zumbis, né? Mortos, vivos, e colocando essa dor num pedestal que ela não precisa estar. É essa palavra, é isso que me tirou desse lugar. Amém. A palavra fala que a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? É isso, é a graça dele. É a graça dele. É a graça dele. Amém. Glória a Deus. Vamos falar agora de avivamento, né? Você é uma mulher cheia do poder de Deus, porque talvez esse episódio ele seja o chamado de Deus para reacender a fé de alguém que quase se apagou, ou que já apagou, né? Só ali um fumeguinho ali, como chama? Uma brasinha ainda, né? Ainda. E me diz, que tipo de avivamento você acredita que Deus está gerando nas famílias hoje? O que ele está fazendo aí, você que cuida de tantas famílias? Eu acho, pastora, que nós estamos na melhor fase, assim, sabe? Do avivamento no Brasil, na igreja brasileira. Eu acredito que o avivamento, ele já começou. Amém. E a evidência dele
é que o avivamento, eu creio muito nessa frase, tá? O avivamento não é quando o fogo desce, o avivamento é quando o fogo espalha. Amém. Esse espalhar do fogo tem sido muito poderoso no meio dos jovens, no meio das famílias. Esse resgate de que o avivamento não é o que acontece nos púlpitos, mas é o que acontece na igreja da segunda-feira. É sabe? verdade. Isso é avivamento. Então, pastora, você acha que já começou o avivamento? Óbvio, quando eu vejo, vou falar sobre os meus filhos, né? Quando eu vejo meu filho falando do amor de Jesus para os amigos dele da escola. Amém. Quando eu morria de vergonha. Porque eram muitos estereótipos, apelidos. Sim. Eu ia de saia para a escola. Eu não tinha televisão na minha casa. Né? Eu não podia cortar o cabelo. Era uma série de situações que me colocavam numa vergonha e que eu morria de medo das pessoas descobrirem que eu era crente. Então, quando eu vejo meu filho, os maiores evangelistas da nossa igreja são meus filhos. Eles levam todo mundo para a igreja. Amém. Os amigos da escola. Isso não é avivamento? Amém. Então, o avivamento não é uma igreja lotada, é uma igreja espalhada. Amém. Né? O eclesia, a tradução dessa palavra de Atos é saído lançados para fora. Então, quando eu vou em eventos como Descend, como Emily Woman, sem placa de igreja, Sim. sem divulgar o nome do avivalista, Sim. sabe aquela... eu vejo puro Verdade. o avivamento acontecendo, né? É o que Atos diz, a igreja crescia no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. O templo é necessário? Óbvio, é cumprimento da... Deus não ia nos dar 9 dons, 5 dons de governo pra gente ficar na nossa casa. É para cumprir o ID, Amém. é para o corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Não menosprezo isso de maneira nenhuma. Mas quando eu vejo avivamento, o evangelismo urbano voltando, Verdade. sabe? A gente vai ver os jovens na rua, eu posso orar por você? É verdade. Meu Deus, eu fui onde que eu tava que uma pessoa me parou numa fila para me oferecer oração. Isso é avivamento. Quando eu vejo jovens incendiados, é avivamento. Amém. Quando eu vejo o avivamento, ele é acompanhado de arrependimento. Então, quando eu vejo a criminalidade caindo, quando eu vejo a pedofilia caindo, a minha cidade foi considerada a cidade mais segura do Brasil. Uau. Eu não tô vivendo um avivamento na cidade de Valinhos? Claro que tô. Amém. Porque o poder de Deus está nas ruas. Amém. Né? Onde o reino chega, as trevas têm que retroceder. Amém. Então, eu entendo o avivamento dessa maneira. Nós temos muito por fazer? Temos, meu Deus. A consciência do que é igreja, a consciência do amor de Deus, a consciência do evangelizar, o ir de pregar. Porque o ir de pregar não é ser esperado ser convidado por uma igreja ou estar numa conferência. Eu prego quando eu falo e anuncio do amor de Deus para o zelador do meu prédio. Amém. Quando eu chamo ele pelo nome. Quando eu abasteço o meu carro, eu olho no olho do frentista e eu pergunto o nome dele. Quando eu rejeito chamar o garçom de ei, o moço, isso é avivamento. Quando eu falo do amor de Deus com as minhas ações, quando eu pago quem eu devo. Amém. Isso. Quando eu dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É verdade. No Natal agora, o Espírito Santo me conduziu a fazer... Eu não sou muito boa na cozinha, meu marido é. Mas eu faço uma coisa que quando eu faço todo mundo elogia. É um folhado de brie. Delícia. E aí eu fiz para 10 vizinhas, as que estão mais perto da minha casa, né? As laterais, atrás, à frente, 10. E aí eu comprei os bries, fiz o folhado, escrevi uma carta, né? Imprimi uma carta, coloquei Jesus na carta, desejando um Feliz Natal para todas as famílias, embrulhei de uma maneira bem artesanal, não uma caixa pronta.
Não, uma embalagem feita. Sim. Um papel meio com cara de papel de pão, sabe? Aham. E entreguei. Uhum. Então, assim, numa época que as pessoas envenenam as outras por comida Meu Deus. e que você já não sabe se pode comer ou não, É verdade. a pessoa recebeu uma coisa daquela, um presente daquele. Vizinhos assim ficavam, não sabia se pegava da minha mão ou não. Olha. Eu evangelizei muito mais do que se eu colocar um hino alto na minha casa perturbando os meus vizinhos num domingo à tarde. Verdade. Isso é avivamento. Amém. Então, o avivamento, ele é acompanhado de transformação da sociedade, Amém. de educação. Uhum. Todo avivamento, quando vocês... Eu amo a história da igreja, né? Da matéria do seminário foi a que eu mais gostei. Toda a história da igreja, o avivamento, ele vinha acompanhado da inauguração de escolas, da inauguração de faculdades, da inauguração de hospitais. A nossa igreja inaugurou o Colégio Destino. Uau. O primeiro colégio com material didático, com o sistema de ensino Mackenzie da cidade. Uau. Não é um colégio por princípios, é um colégio confessional, é um colégio cristão. Cristão. Isso é avivamento. Amém. A nossa igreja tem 4 anos. Olha. Então, você inaugurar um colégio numa igreja com 4 anos para a cidade, né, com o sistema Mackenzie de ensino, eu estou anunciando a palavra de Deus. Aquela criança que vai entrar ali naquele colégio, ele vai levar o amor de Deus para a família. Não necessariamente a família já conhece Jesus indo a uma igreja, mas ela vai conhecer Jesus com o filho voltando, cantando a musiquinha, aprendendo inglês, Amém. né? Com as palavras bíblicas, tendo a aula de música. Ai, ontem eu recebi o vídeo, Sim. né? E as crianças nos chamam de vó e vô. Nós temos uma relação muito próxima, né? Com as ovelhas. Então, as ovelhas nos chamam de pais, os filhos chamam a gente de... Então, assim, eu vendo ali, vovó, vovô. Meu marido, pastor da igreja, vai ao colégio todos os dias, né? Ele vê os alunos entrando todos os dias. Isso é avivamento, eu não posso crer. Eu rejeito essas falas. Os jovens de hoje, os jovens estão perdidos, não. Em Valinhos, não. Amém. Na nossa casa, não. Amém. No nosso país, não. Amém. É isso. É isso. Amém. Glória a Deus, né? A dor não paralisou ela. Não. Ela despertou, né? É. Amém. E o papel da mulher? Vamos falar do papel da mulher, essa influência no reino, assim. Como você vê o papel da mulher no reino nesse tempo? Porque é muito importante o nosso papel, né? Olha, eu acho que nós mulheres, a pressão que nós sofremos de se enquadrarmos numa etiqueta, num rótulo, é assustadora. Nós tivemos uma fase do empoderamento feminino que nos perturbou demais. Onde as mulheres tinham que sair para fora e trabalhar fora. Nós temos, por exemplo, dentro do nosso ministério de mulheres, nosso ministério lá na igreja chama Ministério Talmidim. Nós temos muitos ramos dentro do ministério, que cuidam de mães, que cuidam de adolescentes, mulheres, crianças, clube do livro, mulheres de oração, esposas que oram. E nós temos um braço chamado BW, Business Woman. Mulheres de negócio, onde mulheres que sonham em empreender e não sabem como começar. E aí nós tivemos essa avalanche. Mulheres saiam pra fora e vão ganhar dinheiro. Porque na época de Jesus, as mulheres que financiavam o ministério de Jesus. É verdade isso. É bíblico isso. Aí nós tivemos um movimento do retorno das mulheres, da mesa posta, do cozinhar, do educar os filhos, de ter a casa cheirando bolo. Aí eu penso na cabeça de uma mulher que não tem identidade. É pra eu ir pra fora ou é pra eu vir pra dentro? É pra eu fazer faculdade ou é pra eu aprender a fazer bolo? Porque existe uma pressão, e eu tô dizendo contra nós, tá? Nos nossos púlpitos, de termos rótulos.
Então, deixa eu dizer algo. Não é errado a mulher ir pra fora, ganhar dinheiro, fazer faculdade, mestrado, doutorado, se tornar PhD, ser uma multimilionária. Não é errado, não é pecado e Deus deu esse dom. Amém. Deus entregou essas habilidades. E se elas forem retidas ou massacradas, nós vamos sofrer com isso lá na frente, porque nós vamos ter um bando de mulheres frustradas. E também não é errado a mulher cuidar da sua casa, limpar o banheiro, cuidar da sua roupa, fazer comida, ter a mesa posta com 45 pratos, com a dobradura do guardanapo que reflete a presença do Espírito Santo. Não é errado nenhuma coisa nem outra. O que nós mulheres precisamos entender é em que estação nós estamos. Exato. Qual é o selo de autoridade que nós temos. Amém. Eu fui uma empresária 18 anos. E hoje eu lavo roupa. E tudo bem. Tá tudo bem. Eu dava 4 anos atrás dicas de maquiagem, de moda. E eu tinha 2 anos de noiva fechada. Eu maquiava noivas, né? E olha só, abrindo um parênteses aqui, foi o que Deus usou para nos chamar. Porque meu marido fazia o penteado, eu fazia a maquiagem. Quando acabávamos de produzir a noiva, ela pedia pra gente orar por ela. Ai. Até que um dia o Senhor disse, vocês cuidam das noivas até um ponto. Vai chegar o tempo que vocês vão cuidar da minha noiva. Uau. Então tá vendo como não tem... Eu acho esquisito essa tentativa que a gente tem de secularizar o que é espiritual e o que não é. A CEO é tão espiritual quanto a pregadora. A CEO dentro de uma empresa, a gerente dentro de uma empresa, a manicure fazendo unha. É tão ministério, porque o ministério no Novo Testamento, ele não é ofício, ele é serviço. Então, o ministério não é ser visto, é serviço. Eu faço uma unha, eu limpo uma casa, eu dou ordens numa empresa, eu cuido de um grande negócio, tanto quanto uma mulher prepara um sermão para pregar. E eu posso dizer isso, pastora, porque o Senhor me levou a esses 2 mundos. A viver isso, da mulher empreendedora. E Deus me deu tanta habilidade que o negócio que eu tive foi um salão de beleza, foi o maior salão de beleza da cidade. E eu vendi ele permanece sendo até hoje. Entende? Como não é sobre nós. É sobre o reino. Eu manifesto o reino. Então a pergunta é, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é estar no centro da vontade de Deus. Isso. Seja ela uma dona de casa, seja ela uma grande CEO, seja ela uma mulher de negócios, seja ela uma mulher que prega numa célula para 12 mulheres ou para 12 mil mulheres. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Amém. Você funciona. Um dia uma pessoa me perguntou como eu sei que aquilo que eu estou fazendo é a minha vocação. Como eu sei que eu estou fluindo na minha vocação? E eu lembrei de uma frase que o meu paizão, pastor Oséias, me ensinou. A vocação é o lugar onde você se sente voando. Você não tem peso. Você não ficou nervosa para pregar? Não. Porque é a minha vocação. Eu me sinto voando. Amém. Você não ficou nervosa de atender uma cliente nova? Não, porque é a minha vocação. Eu me sinto voando. Isso é a morada da presença do Senhor, o centro da vontade de Deus. Eu não tenho limitação. E eu levo o poder de Deus em todas as esferas. Amém. Em todas as esferas. É isso que eu creio. Amém. É verdade. E como mulheres, elas podem influenciar sem competir ou sem se anular? Eita, essa pergunta é a mais... A gente não tem como fugir da irmã Eva, né? Ah, querida. Ela é o nosso maior exemplo de influência. Eu escrevi um livro, chama 21 Escolhidas. São 21 dias de devocional, 21 semanas. Tem muitas igrejas que trabalham célula de mulheres com ele. Ele é bem legal. Não sabia. Ele vende online, tem no store da nossa igreja. E eu escolhi 20 mulheres da Bíblia e a 21ª é a leitora. E eu começo por Eva. Olha. O poder da mulher que influencia.
né? Ela influenciou tanto. E ela usou a influência dela, né? A visão, o paladar, a índole, né? Adão comeu porque Eva influenciou. Então, assim, eu posso influenciar. Eu vejo muitas mulheres reclamando dos maridos. Não sei se tem isso aqui em São Paulo, capital. Mas lá no interior, elas dizem assim: ai, pastora, meu marido é tão mole, é tudo eu, é tudo eu. E eu digo, amada, pra todo Acabe tem uma Jezabel. Pra todo, pra todo homem banana tem uma mulher chata, mandona, sabe? Então você pode influenciar o seu marido a ser um grande homem de Deus, estimulando isso nele, projetando isso nele, não comparando ele, não se comparando, mas descobrindo nele quais são as habilidades, quais são as habilidades que Deus colocou nele, valorizando ele, projetando nele. Então, uma mulher, ela pode, como a palavra de Deus diz, olha só, a palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica a tua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Vamos fazer uma NVJ, uma nova versão da Juliana, né? A mulher, a esposa, ela pode edificar o ministério chamado do marido. Com certeza. Colocando e honrando ele naquilo que Deus o chamou. Com as suas ações. Ou ela pode destruir com as suas próprias mãos. É verdade. Então a mulher, ela tem esse poder de influência. Através da sua fala, do seu elogio. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos elogiando. Né? Não é educação positiva, não. É aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. A mostrar para os nossos filhos o porquê que eles foram chamados, para que eles foram chamados. Eu influencio a minha casa. Né? Eu influencio o meu marido a ser melhor. Eu influencio a minha igreja. Amém. Nós temos esse poder de influência. Nós temos esse termostato, né? Esse controle da temperatura. Nós não somos o termômetro que acusa a temperatura. Nós somos o termostato que controla essa temperatura. E Deus nos deu. Agora, se isso não for controlado, a gente vira a Geza rapidinho. É verdade. Aí vem a competição. Comparação. Comparação. Mulheres que competem com os homens. É a pior coisa. Meu Deus! É tão maravilhoso estar no lugar e na função que Deus chamou. É verdade. Nos dá segurança, nos dá paz. Verdade, funciona. Funciona, flui. Exatamente. Amém. Exatamente. Amém. E a mulher virtuosa, quem a achará, né? E agora, o avivamento nas famílias nós já falamos. Eu quero agora ir para um momento profético. Porque casas curadas geram igrejas vivas, não é? Vivas, cheias do poder de Deus. E eu gostaria que você liberasse uma palavra. Aquilo que você sentir no seu coração para mães, famílias, líderes, não é? E que você faça isso de uma forma do que vem aí dentro do seu coração. A palavra que o Senhor tem ministrado nesses últimos tempos é de preservarmos a nossa essência. Amém. Os frascos mudam, né? Mas a essência permanece. Amém. Você guardar a essência de dentro da sua casa, sem permitir que a modernidade, que os novos tempos influenciem e manchem isso, vai trazer saúde tanto para a tua casa, quanto para a tua igreja local, quanto para a sociedade num todo. O meu convite às mulheres é nós voltarmos a avaliar a nossa casa e ver o que foi perdido. Quando a Bíblia fala de não remover os marcos antigos, ela não está falando de dogmas, ela está falando de costumes, ela está falando de cultura. Então, só um exemplo prático. Na minha casa, os meus filhos pedem bênção para dormir.
E essa, Bonito. não tô dizendo que é uma cultura brasileira ou que tem bíblica muito menos e que tem que ser, não. Eu peço bênção pros meus pais, até hoje eu tenho 37 anos. Uhum. Eu peço benção pai, benção mãe, benção tia, benção tio, benção avó, né? Não tenho mais os meus avós, mas pedi até eles estarem conosco. E os meus filhos pedem. Só que, se eu não lembrar os meus filhos nos dias corridos, isso vai perdendo e vai se deixando. É. E é uma coisa que você pode pensar assim, mas que coisa mais antiga. Pode ser antigo, mas isso carrega tanta pureza, tanta verdade. É verdade. Porque que bênção maior eles podem receber que não a minha, que o gerei. É verdade. Que bênção maior eles podem receber que não a da avó e do vô. Então eu ensino todos os dias, pede benção. Benção pai, benção mãe, benção avó, benção avô. Os meus filhos estão com 12, 14 e 16 anos, né? Desculpa, 12, 15 e 16. Eles pedem até hoje. Eu peço até hoje. Isso traz uma saúde para dentro da nossa casa. Eu digo assim em casa, ei, vocês não estão num hotel, não. Cada um no seu quarto, né? E a sala de jantar ou a sala de estar virou o loft do hotel. Todo mundo para fora. No quarto dos meus filhos não tem televisão. No quarto dos meus filhos não tem computador. Não vive cada um o seu mundo. Eu fiz de tudo. E agora, até esteticamente, né? Na arquitetura da casa, né? Na divisão de ambientes, proposital para todos estarem juntos. O sentar à mesa. Integrar, né? O orar antes de uma refeição. O tempo de devocional em família, o todos estarem lendo um mesmo livro, lendo um mesmo devocional, estarem inseridos no mesmo propósito. Isso tudo vai trazendo uma saúde para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas famílias. E automaticamente que a casa do Senhor vai ser curada através disso. Porque casa do Senhor. Igreja é o ajuntamento de famílias saudáveis. É verdade. Famílias que honram. A cultura da honra. A cultura, né, Não é primeiro as crianças vão comer. Primeiro os mais velhos. Né? Primeiro... Eu fico assim... A igreja lotada e mulheres em pé. Sabe? Então, quando eu vejo meu filho de 15 anos pegando a bolsa de uma mulher que tá pesada... É sucesso pra mim. Deixando uma mulher passar na frente, dando o seu lugar. Sabe como são pequenas coisas? Sim. E Deus tem esse tempo de cura pra nós. Amém. Que, voltando a falar do avivamento, é a cultura do céu sendo estabelecida. É a cultura do reino. E a cultura do reino é gentileza. Amém. É generosidade. É hombridade. É amor. É amor. É verdade. Que lindo. Estamos indo para o final. Tem mais alguma coisa que você queira dizer ou deixar suas redes sociais para que as pessoas te achem? Bom, eu tô no Instagram como Juliana Aberto mesmo, né? E ali eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, das dificuldades, né? Das dificuldades como mãe de adolescente também. E a palavra, assim, que eu sinto pra gente encerrar mesmo esse podcast é que nós, mulheres, não caiamos na tentação de negociarmos aquilo que é sagrado. Amém. Por aquilo que é efêmero. As nossas redes sociais são uma bênção. Celular é uma bênção. Mas ela distancia quem tá perto e aproxima quem tá longe. Mais do que impactar mulheres ao redor do mundo, nós precisamos impactar as nossas filhas. Amém. Mais do que impactar ou pregar para as multidões, é ouvir. Como eu pude ter a graça esses dias de ouvir o meu filho, essas polêmicas de internet, né? Mãe, olha o que estão falando dessa música aqui, né? Ele disse, tá, mamãe, mas eu quero saber a tua opinião. Olha. Seja cative no seu filho
e na sua filha admiração. Se os nossos filhos nos admirarem, nós vamos ter o peso de opinião maior do que os amigos da faculdade lá na frente. Os nossos filhos não devem fugir das universidades federais. Eles devem invadir aqueles lugares. A conta é a contrária. A conta é contrária. Amém. O caminho é o inverso. A palavra que eu deixo hoje para nós mulheres: resgatemos, sem perder a essência, aquilo que o Senhor depositou em nós. Amém. A maternidade, o matrimônio, o ministério, o chamado. É possível exercitar todos eles sem perder nenhum de vista. Eu creio piamente nisso. Amém. Como eu fui abençoada. Amém. Bom. Ai, que bênção. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se a sua fé foi provada, saiba, Deus não te abandonou. A promessa continua de pé. O propósito permanece vivo. E o que hoje é prova, amanhã será um testemunho. Permaneça em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Siga-nos nas redes sociais, dá uma curtida aí, envie para mais pessoas, para que as pessoas sejam edificadas, o reino de Deus seja aí abençoado e expandido. E obrigada pela sua presença, obrigada, pastor. Ai, obrigada. Deus abençoe a sua vida. Amém. E até a próxima, querendo Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus Pastora, abençoe. obrigada, viu? Uma bênção.